Prisma ilimitado. Então vamos considerar uma região poligonal, como essa daqui, onde ela é convexa e plana, né? Então é um polígono convexo, A1, A2, A3 até N, de N lados. Então, uma reta R não paralela nem contida no plano da região. Então está aqui, essa é a reta R. Então chama-se de prisma ilimitado convexo ou prisma convexo indefinido. A reunião das retas paralelas a R, a essa reta R, e que passam pelos pontos da região do polígono que foi dado. Então veja, nessa figura aqui, as retas que são paralelas a R, elas estão passando apenas no vértice desse polígono aqui que está aparecendo. Mas na verdade, são todas as retas que passam em todos os pontos do polígono, não só nos lados do polígono, mas também em todos os pontos internos da região interna do polígono, tá? Então, todas essas retas juntas, infinitas, né? Vai ser o prisma ilimitado convexo ou apenas prisma convexo indefinido, tá? Então, se a região poligonal, esse polígono aqui, ele for côncavo, então o prisma ilimitado será resultado em côncavo, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com um polígono convexo. Então, por isso, o prisma ele vai ser sempre convexo e nas nossas aulas a gente sempre vai trabalhar com figuras convexas. Então, vejam aqui nessa figura, temos um prisma convexo ilimitado, tá bom? Então, tá aqui todas as retas, né, que passam por uma região poligonal, tá aqui, né, todas paralelas as retas, e aqui você considera um plano, né, seccionando esse prisma transversal. Então, esse plano vai formar essa figura poligonal aqui, tá bom? Então, chamamos de seção uma região poligonal plana com um só vértice em cada aresta. Então, veja que cada reta aqui, ou seja, cada aresta, né? Lembrando que cada reta dessa representa a aresta de um diedro, né? Cada reta dessa. Então, cada aresta aqui, ele vai ter um vértice só da região poligonal, que é a seção, né, do plano com o prisma. E aí nós chamamos de seção reta ou seção normal, uma seção cujo plano ele é perpendicular às retas. Então, todas as retas aqui são paralelas. Então, se eu definir um plano que é perpendicular a uma das retas, ele também vai ser perpendicular a todas as outras, tá? E aí essa região poligonal que é perpendicular às retas, ela vai ser chamada de seção reta ou seção normal. Então, a superfície de um prisma ilimitado convexo é a reunião das faces desse prisma. Lembrando que as faces do prisma são as faces de todos os diedros, né? Então, como vocês estão vendo aqui, né? Lembrando, como eu disse antes, que cada reta representa a aresta de um diedro, né? Que forma o prisma, tá? Então, as faces desses diedros vai ser a superfície do prisma. Então, essa reunião das faces do prisma é chamada de superfície prismática convexa ilimitada ou indefinida. E aí temos aqui duas propriedades, né? A primeira propriedade diz que as seções paralelas de um prisma ilimitado são polígonos congruentes. Então, veja que nessa figura nós temos duas seções, tá, paralelas, em cima e embaixo, que definem aqui regiões poligonais, tá? Como elas são paralelas, então o polígono que foi definido na seção em cima é congruente ao polígono da seção embaixo, tá? Então, dizer que eles são congruentes quer dizer que existe ângulos internos dos polígonos ordenadamente congruentes, lados ordenadamente com mesma medida, tá? Então, segue toda aquela propriedade de polígonos congruentes. A segunda propriedade é a soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo de n arestas é igual a n menos 2 vezes 180 graus.
Vocês devem recordar que essa fórmula aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer, tá? Então, essa fórmula aqui também é aplicada para a soma dos ângulos, né? A soma das medidas de todos os diedros que formam o prisma. Então, vejamos aqui a definição de prisma, né? Então, chamamos de prisma convexo limitado, ou prisma convexo definido, ou prisma convexo, a reunião das partes do prisma ilimitado. Ilimitado quer dizer que essas faces aqui, ela não tem um limite aqui, tá? Então, elas continuam indefinidamente, né? Seguindo a reta. Então, a reunião das partes de um prisma convexo limitado, compreendido entre os planos de duas seções paralelas e distintas, né? Então, veja que aqui eu tenho as faces, né, de um prisma ilimitado. Então, repetindo, ele segue indefinidamente. Só que aí está definida aqui duas seções paralelas e distintas, tá vendo? Então, o prisma convexo ilimitado, ou prisma convexo definido, ou prisma convexo, tá? Vai ser o prisma que vai estar limitado por essas seções, tá? Então, ele fica aqui desse jeito aqui. Então, sempre que a gente falar prisma, então a gente já sabe que estamos nos referindo a um prisma convexo limitado, tá? Se caso a gente precisar se referir a um prisma infinito, né? Ou seja, sem as seções limitando esse prisma, então a gente fala o prisma ilimitado, tá bom? Então, sempre que a gente fala prisma, já sabe que é esse prisma limitado. E aí vem um detalhe. Como pode ter várias retas, então, no caso aqui, essa região poligonal das seções desse prisma, aqui é um pentágono, né? Mas poderia ser qualquer outro polígono, né? De quantos lados fosse, e não precisa ser necessariamente um polígono regular, tá? Mas o importante é que as duas seções elas têm que ser paralelas. Então, nesse caso, as duas seções vão definir dois polígonos congruentes. Então, aqui definido o que é um prisma, então vamos identificar aqui os elementos do prisma, tá? Então, o prisma possui duas bases congruentes. E o que são essas bases? São as seções poligonais, tá? Que são paralelas e distintas. Então, essas duas seções são chamadas de bases e elas devem ser congruentes. Ele possui N faces laterais, tá? Esse N indica o número de arestas laterais ou o número de vértices da base, tá? O número de vértices, lembrando que cada vértice da base vai estar em uma aresta do polígono infinito, tá? Então, o número de vértices da base indica esse número N de faces laterais, tá? Ele vai ter no total de N mais duas faces, tá bom? Ou seja, ele tem N faces laterais e as outras duas faces são as bases, né? Então, as bases são faces também do polígono. Ele possui N arestas laterais, tá bom? Possui 3N arestas e 3N diedros. Então, o número de vértices das bases, né? Você conhecendo o número de vértices da base, você sabe o total de arestas, que vai ser 3N arestas. E também sabe o total de diedros, que são 3Ns. Lembrando que cada aresta define um diedro, né? Então, se tem 3N arestas, vai ter 3N diedros. Ele possui 2N vértices. E ao possuir 2N vértices, ele vai ter 2N triedros, tá? Então, cada vértice aqui representa um triedro, tá bom? Então, se ele tem 2N vértices, né? Então, ele tem 2N triedros. A altura de um prisma é a distância que ele representa por H entre os planos da base. Ou seja, a distância entre as bases representa a altura do prisma. E, por fim, devemos observar que para o prisma é válida a relação de Euler, né? E aí, qual é a relação de Euler? Aqui ele está diferente do que a gente já escreveu, mas só para recordar, a relação de Euler, né? Vou escrever aqui em cima, ó. A relação
Relação de Euler. Então, qual é a relação de Euler? É vértice mais face, ele é igual a aresta mais 2, né? Então, aqui ele passou o A para o primeiro membro, né? Aí fica o vértice menos aresta mais face, né? Então, isso aqui tem que dar 2. Então, o número de vértices é 2n, menos o número de arestas. O número de arestas é 3n, por isso que está aqui menos 3n, mais o número de faces. E o número de faces é n mais 2. Então, quando a gente soma aqui, né, a expressão, vocês vão ver que o resultado vai ser igual a 2. Tá? Então, significa que o prisma ele satisfaz a relação de Euler, né, que é uma relação para poliedros. E aí temos agora a definição de seção de um prisma, né? A definição de seção de um prisma é a mesma definição de um prisma ilimitada, tá? A seção de um prisma ilimitado. Então, a seção de um prisma é a interseção do prisma com um plano que intercepta todas as arestas laterais. Então, notemos que a seção de um prisma é um polígono cujos vértices vai estar em cada aresta lateral. E aí um detalhe é que essa seção do prisma, ele não precisa ser obrigatoriamente paralelo às bases, tá? Ele não precisa estar paralelo às bases, ele pode ser oblíquo, né? E aí a seção reta ou seção normal é uma seção cujo plano é perpendicular às arestas laterais, tá? E aí agora vamos conhecer aqui a classificação de um prisma, né? Então chamamos de prisma reto, é aquele cujas arestas laterais são perpendiculares ao plano da base. Tá? E num prisma reto, as faces laterais são retangulares. Tá? Então está aqui um exemplo de prisma reto. As arestas laterais são perpendiculares à base, às bases, tá vendo? E eles são retângulos, quer dizer que as faces laterais, né, os ângulos internos das faces laterais é igual a 90 graus. O outro tipo de prisma é o prisma oblíquo. É aquele cujas arestas são oblíquas ao plano das bases. Dizer que é oblíquo significa dizer que o ângulo formado entre a aresta lateral, lembrando que as arestas laterais são todas paralelas, né? Então, o ângulo formado entre as arestas laterais e o plano da base é um ângulo diferente de 90 graus, tá? Por isso que nós chamamos de prisma oblíquo. E por fim nós temos o prisma regular. O prisma regular é um prisma reto, como esse, cujas bases são polígonos regulares, tá? E aí temos aqui o exemplo, o prisma regular, quer dizer, ele tem a base dele é um hexágono regular, tá bom? Por isso que isso aqui é um prisma que a gente chama de prisma hexagonal regular, né? Tá? Então significa que as arestas da base, né, tem tudo a mesma medida. E quando ele não é um prisma regular, significa dizer que as arestas da base não são congruentes, né? Não são, ou pelo menos uma das arestas da base não é congruente com as demais. E agora vamos identificar aqui algumas medidas relacionadas à superfície do prisma. Então, a superfície lateral é a reunião das faces laterais, tá bom? Então, quando a gente fala de superfície lateral, nós estamos desconsiderando as bases, tá? É só os retângulos aqui. Então, a área dessa superfície lateral, chamada de área lateral, indicada por AL, como está assim, tá bom? Ela pode ser definida como sendo 2P vezes H. Tá? Aqui está a demonstração, mas eu vou resumir aqui. E o que é esse 2P vezes H? Tá? Então, significa dizer que eu tenho aqui a área lateral. Esse 2P é o perímetro do polígono da base, né? Perímetro, vou botar aqui, ó, perímetro da base. E o H, a gente já sabe que é a altura do polígono, do prisma, né? A altura do prisma.
Vamos botar assim. Bom, então o 2P representa a soma dos lados do polígono da base. No caso, temos duas bases, não quer dizer que é a soma do perímetro das duas bases, não, tá? É só o perímetro de uma das bases vezes a altura do prisma. Isso aqui é fácil de visualizar, porque nesse caso aqui, o prisma, a superfície lateral do prisma, né, são a soma das áreas dos retângulos, tá? E cada retângulo é o quê? É a área, né, de cada retângulo, né? Vocês vão ver que é a altura do prisma vezes um dos lados da base, né? E aí nós temos o seguinte, a superfície total do prisma é a reunião da superfície lateral com as bases. Então, a área desta superfície, né, ou seja, a área da superfície total, que vai ser chamado de área total e é indicado por AT, ele é o quê? Ele é a área lateral do prisma somado com a área das duas bases, tá? Então, o que é que nós temos, né? A área de uma das bases está sendo indicada como AB. Então, a área total do prisma é o quê? É a área lateral. Como são duas bases, então vai ser mais duas vezes a área da base. A área lateral nós já sabemos como se calcula, né? Isso é 2P vezes H. E a área da base vai depender do polígono da base, tá bom? Se for um quadrado, né? É o lado do quadrado elevado a 2, e assim por diante. Então, a área da base depende do polígono da base. E aqui a gente apresenta um caso particular para quando o prisma ele é regular, ou seja, o polígono da base ele tem lados com a mesma medida. Então, nesse caso aí, nós temos o seguinte, que a área da base ele vai ser a soma dos n triângulos de base L, né? Que é a medida do lado da base, o L, né? E a altura M, que é a medida do apótema. O que é o apótema, né? É a menor distância entre o centro da base do prisma até um dos lados da base, tá? Esse daqui é o apótema, que na verdade acaba, né? Quando a gente joga aqui na fórmula, acaba sendo a área do triângulo, né? Que vai ser o quê? A altura, que é o apótema, vezes a medida do lado da base, né, dividido por 2, né? Então, significa que a área da base ele vai ser n, onde n é o número de lados, vezes L, que é a medida de lados, vezes m, que é o apótema, dividido por 2. Tá? E aí, substituindo na área total, a gente pode encontrar então a área total aqui sendo dessa fórmula aqui, né? Vai ser 2P, que é o perímetro da base, vezes, né, a soma entre H, que é a altura do prisma, mais M, que é o apótema da base do prisma, tá? Aí a gente pode usar essa formulazinha aqui. Vamos agora identificar a natureza de um prisma. Então, um prisma ele pode ser triangular, pode ser um prisma quadrangular, pode ser um prisma pentagonal, etc. Isso vai depender do número de lados da base. Então, se a base for um triângulo, então é um prisma triangular. Se a base do prisma for um quadrilátero, então ele é um prisma quadrilátero, né? Quadrangular no caso. Se a base do prisma for um pentágono, então temos um prisma pentagonal. E em seguida aqui mostramos a fórmula para calcular o volume do prisma, né? Então o volume do prisma ele é definido por essa fórmula, que é a área da base vezes a altura. Tá? Então essa fórmula é uma fórmula geral do prisma, né? Independente da natureza do prisma. Tá? Então no caso, a área da base do prisma depende do polígono da base. Exemplo 1. Qual a natureza de um prisma com 7 faces? Então sabemos que todos os prismas, o total de faces vai ser a soma das faces laterais mais as bases, né, com as bases. E em todo prisma possui 2 bases e as outras faces são as faces laterais. Então nós temos o seguinte para esse problema aqui, tá? Isso aqui a gente dá para fazer de cabeça, mas
vamos botar assim, os dados, né, que está sendo apresentado. Então, vamos dizer que F é o total de faces. Total de faces. Vamos dizer que B representa o número de bases, né? E vamos dizer que L é o número de faces laterais. De faces laterais. Tá? Então, o número de faces total vai ser o número de faces laterais mais o número de bases, né? Como ele é um prisma, sabemos que B é igual a 2. E sabemos também que o número de faces laterais, o número de faces totais foi dado é 7, né? Então, aplicando aqui, né, vai ficar 7 mais, igual, né? Igual a L mais 2. Então, isso implica dizer que L ele vai ser igual a 5. Então, ele tem 5 faces laterais, tá? E eu não comentei, mas vocês devem ter observado que o número de faces laterais é igual ao número de lados das bases, tá? Então, se ele tem 5 faces laterais, significa que a base desse prisma possui 5 lados, ou seja, a base é um pentágono, tá? Então, se a base é um pentágono, isso indica dizer que temos aqui um prisma pentagonal. Pronto. Os dados aqui não é suficiente para dizer se é um prisma regular, se é um prisma reto, um prisma oblíquo, tá? Mas como o problema só quer saber a natureza dele, então ele é um prisma pentagonal. Exemplo 2. Prove que a soma dos ângulos de todas as faces de um prisma de n faces laterais vale S igual a n-1 vezes 8R, em que R é o ângulo de 90 graus. Vocês devem recordar que a soma dos ângulos internos da face de um polígono, né, de um poliedro qualquer, ele é igual, né, vamos botar aqui S, ele é igual a V, onde V é o número de vértices, menos 2, vezes o ângulo de 360 graus, né? Aí lembrando, 360 graus é 4 vezes o ângulo de 90 graus. Então, a gente poderia escrever assim, né? V menos 2 vezes 4R, né? Tá bom? Vamos botar assim. Nós vimos também que um prisma de N faces, né? Num prisma, vamos botar assim, num prisma com N faces, e aí a gente sabendo o número de faces de um prisma, a gente consegue saber a quantidade de vértices, né? Então, se o prisma tem N faces, o número de vértices é o dobro do número de faces. Então, vai ser 2N vértices. Então, temos então que nesse caso V vale 2N, né? Então, substituindo na fórmula, nós temos que S vai ser igual a 2N menos 2 vezes 4R, né? 4R. Então, colocando 2 em evidência, nós vamos ter N menos 1 vezes 2 vezes 4R. E 4R vezes 2 dá 8R, né? Então, S ele vai ser igual a N menos 1
vezes 8R. Então, no caso do prisma, né, nós temos como identificar a soma dos ângulos internos das faces do prisma em função do número de faces, né? Então, a gente pode usar essa fórmula aí no futuro. Exemplo 3. Quantas diagonais possui um prisma cuja base é um polígono convexo de n lados? Então, para a gente entender a solução desse problema, vamos considerar esse polígono pentagonal, tá? Ou seja, a base dele é um pentágono, então ele tem 5 lados. E cada lado tem seus vértices, né? Então, no caso, cada base aqui tem 5 vértices, né? São 5 lados. E aí vamos imaginar aqui o seguinte: como eu estou querendo a diagonal do prisma, para sólidos, né, para poliedros, existem 2 tipos de diagonais. Existem as diagonais da face e as diagonais do sólido, né? E no caso do prisma, a diagonal do prisma vai ser aquele segmento de reta que une 2 vértices que não estão na mesma face. Então, para esse exemplo aqui, eu tracei as diagonais que não são diagonais do prisma, tá? Partindo do vértice J. Então, por exemplo, JA, JF, JI, eles são arestas do prisma, então eles não podem ser diagonais. Temos também que JE é a diagonal dessa face aqui, tá? Da face JIEA. Então ele não é uma diagonal do prisma. O mesmo vale para JB, porque o ponto J e o ponto B são vértices da face JFBA. Então, essas 2 diagonais aqui são diagonais das faces. E em cima aqui temos que JG e JH são diagonais dessa base aqui em cima, tá? Então, por isso que esses segmentos aqui que foram traçados não são classificados como diagonais do prisma. Então, vejam então qual é a situação, tá? A base tem 5 vértices, né? Ou seja, o prisma todo tem 10 vértices. Desses 10 vértices, não é possível traçar diagonais nos vértices que estão na mesma base. Então, desses 10, 5 vértices são descartados. E considerando o ponto J, né? Se eu for traçar diagonais unindo o ponto J aos vértices da outra base, existem 3 pontos que não pode formar com J uma diagonal do prisma, tá? E aí ele pode traçar nos outros. Então, dessa forma, a partir do ponto J, só é possível traçar a diagonal no ponto C e no ponto D, ou seja, a partir do ponto J, eu só posso traçar 2 diagonais desse prisma. Então, o mesmo vale para todos os outros vértices que estão aqui nessa base, né? Então, como essa base tem 5 vértices e cada um desses vértices só é possível traçar 2 diagonais do prisma, então eu vou ter 10 diagonais do prisma, tá? Vou passar aqui. Tá aqui as 10 diagonais. Veja que eu só estou considerando apenas uma base, porque se eu for traçar diagonais considerando os vértices da outra base, eu vou acabar contando 2 vezes a mesma diagonal. Por exemplo, a diagonal EF, né? E a diagonal FE é a mesma diagonal. Então, nesse caso, se eu for pensar em traçar diagonais, eu vou considerar apenas uma base, tá bom? E agora, com todas as diagonais traçadas, a gente visualiza aqui o prisma, né, sob uma perspectiva aqui que a gente consiga coincidir uma base na outra. E aí veja que todos os pontos traçados, né, todas as diagonais traçadas, elas se comportam como se fossem diagonais apenas do pentágono. Só que nesse caso você está vendo aqui diagonais que estão sobrepondo uma na outra, né? Então significa dizer que o total de diagonais desse prisma vai ser o dobro de diagonais da face,
da base desse prisma, tá? E a base é um pentágono. Então, sabemos, né? Existe uma fórmula para calcular as diagonais, o total de diagonais de um pentágono, né? Vocês devem recordar aí, quando viram isso lá no ensino fundamental, né? Que o total de diagonais de um pentágono, ou melhor, desculpa, o total de diagonais de um polígono de n lados, ele vai ser o quê? Ele vai ser n menos 3 vezes n dividido por 2. Então, se eu quero saber o total de diagonais de um pentágono, vamos botar aqui D5, né? Então, ele vai ser 5 menos 3 vezes 5, né? Isso daqui dividido por 2. 5 menos 3 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, e 10 dividido por 2 dá 5. Tá bom? Então, o total de diagonais de um pentágono é 5. Só que no caso do prisma, ele é o dobro de diagonais do total de diagonais de uma das bases, tá? Então, nesse caso, eu vou chamar aqui de dp, né? O total de diagonais, né? Total de diagonais do prisma, né? Diagonais do prisma, né? Então, o total de diagonais do prisma, ele vai ser o quê? Ele vai ser o dobro de diagonais do polígono da base, que eu vou chamar aqui de dn, né? Então, dn é o quê? É esse n menos 3 vezes n sobre 2, tá? Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui e multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes n menos 3 vezes n sobre 2. E aí, temos que o dp, né? Número total diagonais do prisma vai ser n menos 3 vezes n, né? Existe outras formas da gente deduzir essa equação, mas aí eu acho que essa aqui é a mais simples, né? Tá? Vai ser isso daqui. E aí vejam, né, que no caso, se eu estou considerando um polígono, um prisma pentagonal, então quer dizer que n é 5, e aí vocês vão ver, né, que se eu substituir n por 5, o resultado dá 10. E aí a gente pode utilizar essa fórmula, né, para calcular o número de diagonais de um prisma de outras naturezas. Exemplo 4. Determinar a área lateral, a área total e o volume do prisma, cujas medidas estão indicadas na figura abaixo. Então, na letra A, temos um prisma reto triangular, né? A base aqui é um triângulo retângulo de lados 3 e 4, ou melhor, catetos 3 e 4, né? Então, significa que a hipotenusa aqui é 5, né? Isso aqui é um triângulo retângulo notável, né? Então, para o cálculo da área lateral, né? A área lateral, ele é 2P vezes H, onde 2P é o perímetro da base e a H é a altura do prisma. Então, o perímetro da base vai ser 3 mais 4 mais 5 vezes a altura, que é 3,5, né? 3 mais 4 mais 5 dá 12, vezes 3,5, e 12 vezes 3,5 dá 42, né? Como as medidas estão em centímetros, então quer dizer que essa área lateral vai estar em centímetros quadrados, tá? Agora ele quer a área total. A área total, ele vai ser a área da base mais a área lateral. A área lateral a gente já conhece, que é 42 centímetros quadrados. E a área da base, ou melhor, desculpa, é 2 vezes a área da base, tá? Então, a área da base, como a base é um triângulo retângulo, né? A gente já sabe como se calcula a área de um triângulo retângulo, né? É o produto dos catetos, dividido por 2. Então, como é 2 vezes a área da base, vai ser 2 vezes 4 vezes 3, que é o produto dos catetos, dividido por 2, mais a área lateral, que é 42, né? Então, aqui eu corto, né? 4 vezes 3 dá 12,
Então fica 12 mais 42, e 12 mais 42 dá 54 centímetros quadrados, né? E por fim temos o volume desse prisma, né? O volume vai ser a área da base vezes a altura, né? A área da base já calculamos aqui, dá 12, né? Essa aqui é a área da base, né? É o 12. E a altura é 3,5. Então vai ficar 12 vezes 3,5, né? E 12 vezes 3,5 dá 42. Nesse caso aqui vai ser 42 centímetros cúbicos, tá? Por coincidência, o volume do prisma foi igual à área lateral, né? Desconsiderando a unidade de medida, né? Que o volume é em centímetro cúbico e a área lateral é em centímetro quadrado. Mas o número mesmo que encontramos é igual, né? 42. Então fique claro que isso é apenas uma coincidência, tá bom? Isso não é uma regra, não. Na letra B, temos um prisma regular hexagonal, tá? Então, vamos calcular aqui a área lateral, que vai ser 2P vezes H. Como ele é regular, né? E cada lado aqui mede 1, então vai ser 6 vezes 1, que é 6, né? Então, vai ficar 6, que é o perímetro, vezes H, que é 2,5, que dá 15, né? No caso, como a medida está em centímetros, então a área lateral vai ser centímetros quadrados. Aí agora nós queremos a área total. A área total. E aí no caso, como ele é um prisma regular, então já temos uma fórmula definida, né, que vai ser 2P, que é o perímetro da base, vezes M, que é o apótema, mais H. Nesse caso aí fica um detalhe, tá bom? O que é o apótema, lembrando, né? Você considera aqui o centro da base. O apótema é a menor distância do centro da base para qualquer um dos lados, né? Que vai ser esse segmento aqui que dá exatamente no ponto médio do lado. Então isso aqui é o apótema M, né? É o valor de M. No caso do hexágono regular, né? Onde todos os lados têm a mesma medida, o apótema, ele já tem uma fórmula já estabelecida, né? Que ele vai ser a medida L, que é o lado do hexágono, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá bom? Eu não vou explicar aqui como é que se chega nessa fórmula não, mas aí eu sugiro que vocês pesquisem e entendam como é que se chega nessa fórmula aqui, tá? Fica como tarefinha, se houver alguma dúvida, vocês coloquem aí no Classroom. Bom, então 2P a gente já sabe que é 6, vezes M, no caso L aqui vale 1, né? Então fica a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais H, né? H é 2,5. Então, no final, né? Se a gente fizer aqui a soma, vai ficar 6 vezes raiz quadrada de 3 mais 5 sobre 2. E aí, quando eu faço o produto, fica 6 raiz quadrada de 3 mais 30 sobre 2. Pronto, essa é a área total. E agora vamos determinar o volume desse prisma. Então, o volume ele é a área da base vezes a altura. Como a base é um hexágono regular, então nós temos que a área da base ele vai ser o 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Ou melhor, aqui a gente pode simplificar, né? Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2, tá? A fórmula é essa daqui. No caso, como o lado do hexágono é 1, tá? Então fica 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu também não vou mostrar como se chega nessa área da base.
mas eu sugiro que vocês pesquisem e verifiquem como se chega nessa fórmula, tá? Então, a área da base vai ser, né? Como L vale 1, então vai ficar 3 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes a altura, que é 2,5. E aí o resultado fica 7,5 raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, gente, olha, eu vou fazer um artifício aqui para que não fique um número decimal, tá? Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2, né? Eu vou fazer isso, né? Vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Porque aí, eu fazendo 7,5 vezes 2 vai dar 15, né? E aí a gente se livra desse número decimal. Então, na prática, vai ficar 15 raiz quadrada de 3 sobre 4. E aí, como as medidas estão em centímetros, então o resultado aqui vai ser em centímetros cúbicos. Na letra C, temos um prisma oblíquo, né, onde a base é um quadrado, né? Então, como a base é quadrada, então a gente já sabe que a área da base é a medida do lado do quadrado elevado a 2. Isso aí já está resolvido. Só que o problema aqui é o seguinte, veja que nesse caso aqui, ele informa a medida aqui dessa aresta lateral, que é 5 centímetros, mas só que como ele é oblíquo, então a aresta lateral ela não é perpendicular às bases, né? Então existe aqui uma inclinação de 60 graus. Então isso aí a gente vai ter que utilizar essas informações para encontrar a medida da altura. Então, por exemplo, eu vou pegar uma face lateral dessa e vou desenhar aqui, né? Então, vou colocar aqui a face lateral. Opa, ficou feio. Então, é um paralelogramo, tá? Aqui a medida é de 3 centímetros. E essa medida aqui, né, essa área que seria a aresta lateral, é de 5 centímetros, tá? E pela informação aqui, essa inclinação de 60 graus, ela se repete aqui, né? 60 graus, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui essa linha perpendicular à base, onde essa linha aqui vai ser a altura H que eu estou procurando. Então, veja que nesse caso aqui, eu vou traçar aqui, né, para dar mais ênfase, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá? Aonde eu tenho um ângulo de 60 graus. Eu quero saber quem é o cateto oposto desse ângulo de 60 graus e eu conheço a hipotenusa desse triângulo, né? Então, dessa forma, né, eu tenho que o seno de 60 graus, ele vai ser o quê? O cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 5. Lembrando que o seno de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, dessa forma, temos que H vai ser 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu já tenho aqui a altura do meu prisma, né? Que é 5 raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, dessa forma, agora, né, conhecendo a altura, eu já sei quem é a área da base, né? Já que a base é quadrada, então eu consigo fazer o cálculo, né, da área lateral, da área total e do volume, né? Então, temos que a área lateral ela vai ser 2P vezes H, né? 2P no caso, como a área o lado da base é 3, né? E é um quadrado a base, então vai ser 4 vezes 3, né? O perímetro. 4 vezes 3, que é o perímetro, vezes a altura, que é 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. E aqui eu simplifico, né? 4 com 2, que vai ficar 2, né? Então, com isso, temos que, né? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, né? Então, vai ficar 30 raiz quadrada de 3, no caso, centímetros quadrados, né? E agora temos a área total. A área total
é a área da base mais a área lateral. A área da base, né, como a base é um quadrado, então vai ser 3 ao quadrado, mais a área lateral que nós já calculamos, né, que é 30 raiz quadrada de 3. E aí temos 9 mais 30 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, né? E por fim temos o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Né? Como é um quadrado, então a área da base é 3 ao quadrado vezes a altura, que é 30 raiz quadrada de 3, né? Então 3 ao quadrado dá 9, e 9 vezes 30 dá 270, né? Então fica 270 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Por último, agora temos o exemplo 5. Um prisma triangular regular tem a aresta da base medindo 10 decímetros. Enquanto se deve aumentar a altura, conservando-se a mesma base, para que a área lateral do novo prisma seja igual à área total do prisma dado. Então, vamos considerar aqui um prisma triangular regular, ou seja, né, a base dele é um triângulo regular ou um triângulo equilátero, tá? Então tá aqui, triângulo equilátero, vou tentar desenhar aqui em cima, né? Então tá aqui, esse é o prisma que foi dado, aonde o lado mede 10 decímetros, tá bom? E a altura vai ser uma altura H, tá? Então, quem é a área total desse prisma, né? Então, a área total que eu vou chamar de 1, que é a área, né? A área total do prisma dado, né? Do prisma dado. Então, considerando isso, temos que a área total, 1, que é o do prisma dado, ele vai ser a área da base mais a área lateral. Tá? Então, como a base é um triângulo equilátero e a área de um triângulo equilátero é conhecido, né? Vamos botar aqui, né? A área do triângulo equilátero, né? Vou chamar de TE, essa aqui é só uma observação do triângulo equilátero. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o quadrado do lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, tá? Mais uma vez aqui, essa fórmula eu não vou mostrar como se deduz ela, tá? Isso aqui vocês devem ter visto em Geometria 1. Mas se vocês não se lembram, eu sugiro então que vocês pesquisem, né, na internet para ver como é que se chega nessa fórmula aqui. E aí colocando então aqui na fórmula, né, como L vale 10, né, então vai ficar... Opa, deixa eu mudar aqui a cor da tinta. Apaguei, né, área total. Bom, então a área da base, né, como L é 10, então vai ficar 10 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, mais a área lateral. A área lateral, né, que é o perímetro da base vezes a altura. Então, como o lado aqui, né, vale, a aresta da base vale 10, então vai ser 3 vezes 10, que é o perímetro da base, vezes a altura, que não foi dada, então fica H, né? E nós temos aqui o seguinte, que 100 dividido por 4 dá 25. Então fica 25 raiz quadrada de 3 mais 3 vezes 10 aqui dá 30H, né? Mais 30H. E aí ele quer o seguinte, qual é, enquanto a altura desse prisma deve ser aumentada, não é isso? De forma que a área lateral do novo prisma seja igual à área total. Tá? Então, digamos que para esse valor de H, eu vou adicionar um valor X. Então, vai ser mais X. Essa vai ser a altura do novo prisma, né? Então, vamos botar assim, né? Novo prisma.
novo prisma, ele vai ter, né, com a altura dele eu vou chamar de H1, que vai ser igual ao valor H anterior, mais um valor X que eu não conheço, tá? E como a base, né, e base vai continuar sendo um triângulo equilátero, de lado 1, né? No caso, de lado 10 decímetro, né? De lado 10 decímetro. A base continua a mesma, né? Só o que vai mudar é a altura. Então, digamos que a área lateral, que eu vou chamar de AL, no caso, como eu chamei de AT ali 1, né? Para não confundir, vamos chamar aqui de AT0, né? Que é o prisma dado, tá? AT0 fica melhor. E aí vai ficar a área lateral 1, que é do novo prisma. Ele tem que ser igual à área total 0, né? AT0. Ou seja, a área lateral ele vai ser o perímetro da base, né? A área lateral 1, ele vai ser igual ao perímetro da base, que é 30 H. Opa, só que no caso vai ser 30H mais X, né? Então vai ficar assim, ó, 30H mais X, que é a nova altura, tá? Essa é a área lateral. Isso aqui tem que ser igual a 25 raiz quadrada de 3 mais 30H. Bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem que descobrir qual é o valor de X, né? Para a gente saber quanto é que isso dá. Bom, e aí se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que aqui, né, vai ficar 30H mais 30X, né, onde 30H se anula com 30H. Então, isso aqui é equivalente a escrever que 30X ele é igual a 25 raiz quadrada de 3. Ou seja, X ele vai ser igual a 25 raiz quadrada de 3 sobre 30, né? E aí eu posso simplificar, né? 25 por 30 por 5, né? 25 por 5 que dá 5 e 30 por 5 que dá 6, né? Então, dessa forma, vou escrever aqui embaixo, né? Isso é equivalente a dizer que x ele vai ser igual a 5 raiz quadrada de 3 sobre 6, tá? Então, dessa forma, para que a área lateral do novo prisma seja igual à área total do prisma que foi dado, e mantendo a base, né, entre os dois prismas, então o novo prisma, a altura dele, h, deve ser aumentada em 5 raiz quadrada de 3 sobre 6. Tá? Essa é a solução do problema. Bom, gente, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente ir tirando as dúvidas, tá?